Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Que baita jornada de conhecimento especializado que a gente fez até aqui, né? Começamos falando sobre o conhecimento específico mais importante para você, que tem a ver com marketing, que tem a ver com geração de demanda, tá? E para você gerar demanda, você tem 4 competências fundamentais, que são as que estamos vendo nesses submódulos. Primeiro, coragem, e vimos sobre o pensamento ortogonal e o pensamento alinhado com a realidade. A comunicação, como habilidade fundamental para você gerar demanda, e como habilidade fundamental no geral para você. A persuasão, outra habilidade fundamental para você gerar demanda, e isso requer um entendimento verdadeiro da pessoa, e não apenas um entendimento superficial ou um entendimento supérfluo. O entendimento verdadeiro é o entendimento no nível do coração, e não apenas simplesmente o que está visível. É aquilo que é comunicado e aquilo que não é comunicado. Tudo isso faz parte do entendimento verdadeiro. Aquilo que é explícito e aquilo que é implícito também. O entendimento verdadeiro nasce da prática e não da teoria. A teoria pode ser um meio até você chegar à prática, mas o que realmente te dá o entendimento verdadeiro é a prática. Então, vimos sobre isso e depois, no entendimento verdadeiro, a persuasão, os resultados. E nos resultados a gente deu uma mergulhadinha numa profundidade um pouco maior, né? Vimos sobre o busão, o seu itinerário no busão, e vimos que o busão se chama planeta Terra. E o itinerário do busão é o quê? Fica a seu critério definir ou descobrir qual que é o itinerário do busão do planeta Terra. E nisso existem outras pessoas, outras subjetividades junto com você no busão, e o seu entendimento verdadeiro, ele aumenta à medida que você consegue alinhar a subjetividade da pessoa com a realidade objetiva. É aqui que a maioria das pessoas acabam tendo dificuldades. Por quê? Porque querem alinhar as subjetividades das pessoas e delas próprias com ideias fantasiosas. A realidade objetiva, ela é o que é, ela é neutra, ela apenas é. Já a subjetividade, ela tem uma conotação adjetivada. O que é isso, Carbone? É uma qualidade. É bom ou ruim, é agradável ou desagradável. Sempre existe essa polaridade no sentido de adjetivar, de você atribuir uma qualidade a algo que é subjetivo. Então, por exemplo, algo que é virtuoso ou algo que não é virtuoso, isso é subjetivo, tá? São classificações arbitrárias que variam conforme variáveis como cultura, sociedade, ambiente, ensinamentos, tradição e várias outras coisas que têm a ver com subjetividade. Aí, a objetividade, ela se aproxima mais do quê? Dos fatos, do que é, daquilo que realmente é, sem necessariamente ter uma opinião associada àquilo. Então, por exemplo, a gravidade é um fato. A lei da física, gravidade é um fato. Então, quando você entende as coisas associadas aos fatos, você tende a se aproximar da realidade objetiva. E a progressão do complexo de memória social, que vimos também no submódulo anterior, está de uma maneira ou outra, vinculada à progressão da sucessão dos eventos no espaço-tempo, que tem a ver com a objetividade, a realidade objetiva, ok? Então, pensando em tudo isso, como é que você consegue ter resultados quando você consegue mesclar a sua própria subjetividade, o seu próprio emocional com a realidade objetiva? E melhor ainda, no contexto de persuasão, você ajudar outras pessoas a também se aproximarem da realidade objetiva com as subjetividades delas, tá? Então, vimos aí sobre o itinerário do busão, sobre o complexo de memória social
Eu peguei um vídeo ou outro para dar uma definida um pouco mais formal no que é complexo de memória social, o complexo social, o complexo de memória, e aí a integração entre esses dois no complexo de memória social. E basicamente isso é importante para você para ter repertório. Você tem que ter repertório, você tem que ter ciência do que está acontecendo no mundo que você vive de preferência, tá? E não só no seu mundo particular, na sua mente, na sua imaginação ou dentro daquilo que é relativo somente a você, dos simbolismos associados somente a você. Por exemplo, você tem um filme que você gosta muito de assistir e o filme te emociona muito. Outra pessoa pode não gostar do filme ou não dar a mínima para o filme. Então, esse tipo de interpretação é subjetiva. E o que é o objetivo? Aquilo que é a mesma coisa para todo mundo. A lei da gravidade é a mesma para todo mundo. A pessoa pode não gostar da lei da gravidade ou pode achar que a lei da gravidade não existe, ela pode negar a lei da gravidade na mente dela, só que ela vai continuar existindo. Então, esse é o ponto. Aproxime-se daquilo que existe, daquilo que é fato, e não apenas um fato dentro de um cenário experimental minúsculo com variáveis hipercontroladas, mas um fato universal. E isso faz a ponte com o vídeo em que falamos sobre logos e fé e confiança, tá? Então, o módulo 2, fé e confiança, onde falamos sobre logos e falamos sobre a parte da ciência e o entendimento em relação à fé e confiança. E agora, finalmente, vamos falar sobre vendas, tá? Que é uma habilidade fundamental para você e é muito menos, digamos assim, difícil ou complicada do que parece. Então, bora lá, vamos ao que interessa. Conteúdo de hoje, vendas, tá? E aí tem uma imagem salutar aqui de duas pessoas diferentes e aí um punhado aí de pecúnio ou dinheiro, tá bom? Sendo trocado aí por essas pessoas. Legal. Então, beleza, vendas, cara. O que é vendas, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo deixar isso um pouco mais claro para você. Lembra da parte de persuasão, em que falamos sobre o repertório 1 e o repertório 2? Lembra que no repertório 2, estando dentro do repertório 1, ele ficava verde ao invés de azul? Quando ele está verde, significa que você tem um repertório maior do que o repertório 2 e você entende perfeitamente o repertório 2. Você tem noção plena do que o repertório 2 é e de como a pessoa que está dentro desse repertório 2 está, como ela pensa, como ela sente, as, as nuances dos anseios dessas pessoas, por exemplo, tá? Pensando no mercado. Então, quando você entende isso daqui, aí pode acontecer uma venda, no melhor sentido da palavra, tá? Então, olha só, a venda é o quê? É quando você expande o repertório 2 para um repertório 2 maior, ainda dentro do seu repertório. É apenas isto que é vendas, tá? Vou voltar aqui. Aí você pode olhar isso e falar assim, porra, não entendi nada. Eu entendo, tá? Eu entendo que, de repente, pode ser um pouco nada a ver ou contraintuitivo para você, ou muito abstrato para você. Só que é apenas isso que é vendas, ou seja, é você expandir o repertório de uma pessoa, de tal modo que essa expansão, esse acréscimo de conhecimento, de saber, de técnica, de alguma coisa, esteja dentro do seu repertório. Você vai ensinar alguém, por exemplo, num serviço, a fazer algo que você sabe fazer, que está dentro do seu repertório, que você tem entendimento prático nisso. Sacou a diferença? Quando você não tem entendimento prático, não é uma persuasão, é uma manipulação, e a venda, ela diminui a eficácia quando você não tem entendimento prático. Você até pode vender, mas não é tão eficaz. Você não vende tanto.
em relação a quando você tem conhecimento de causa do que você está falando. Quando você realmente. E não é só aquela questão de você acreditar, porque a pessoa pode acreditar numa mentira ou pode acreditar em algo que não testemunhou presencialmente, pode acreditar em algo que não viveu. Então, é além de acreditar, é você saber na prática o que você está vendendo, por você ter experienciado o que você está vivendo, por você ter sentido na pele. Isso é o que chamam de skin in the game. E isso vende muito bem, tá? Então, por que que, por exemplo, se a pessoa não tem o conhecimento prático, ela não vende tão bem? Bom, existe a explicação técnica e existe a explicação, digamos assim, não técnica. A explicação não técnica, mas que é o suficiente por enquanto, é que a pessoa sente quando você não vive na prática o que você está falando, quando você não tem experiência prática, quando você conta uma mentira, a tendência, pelo menos nos últimos 200 anos, é a mentira ser cada vez mais facilmente detectável. Isso num sentido subjetivamente emocional, tá? Tem a explicação técnica? Tem. A objetiva? Tem. Mas por enquanto eu vou falar só essa explicação aqui e ver se faz sentido para você e adequa no seu repertório, nas suas memórias e vê se, pô, quando você sente que alguém está falando a verdade, quando alguém está contando uma história verdadeira, quando alguém está fazendo uma apresentação verdadeira, será que você sente uma diferença? Quando alguém, além da sinceridade nas palavras, tem o coração naquilo que fala. Isso é algo que se aproxima mais da verdade. Então, quando você vai vender, a ideia é você expandir o repertório de alguém. Ou seja, você fazer a pessoa crescer em algum sentido. Seja crescer com a aquisição de um produto, seja crescer com a aquisição de um serviço, mas assim, aumentar em relação ao que ela estava antes. Então, é basicamente isso que significa uma venda, um acréscimo. É por isso que a produção, ela pressupõe um acréscimo de coisas, tá? Por exemplo, você vai juntar a matéria-prima em estado bruto em um produto acabado, e aí você vai produzir cada vez mais produtos acabados em relação a isso, ou seja, um acréscimo neste sentido semântico, tá? E a pessoa que vai comprar, ela não tem o produto, ou não tem aquele produto, ou tem e quer mais um, e vai e compra mais um produto daquele. Então, essa é a ideia da compra e da venda, de acréscimo, tá? Então, no sentido de acréscimo, pense que a pessoa, ela tem que expandir o repertório dela, no sentido de, pô, eu tô numa certa zona que é confortável, e para isso, para comprar, eu vou ter que expandir essa zona. Ou seja, vai envolver um certo desconforto para a pessoa que compra. Então, você, na posição de vendedor ou vendedora, precisa saber lidar com o desconforto da pessoa e conduzir o desconforto da pessoa para uma melhor resolução possível. Então, saiba que todo mundo fica desconfortável para comprar alguma coisa. E todos os vendedores, todas as vendedoras sabem disso e sabem muito bem disso. Então, aí você vai ver naquelas partes mais técnicas de vendas, de você contornar a objeção e tudo mais. O que, que é isso? É você reduzir o desconforto da pessoa. O que, que é uma objeção? É quando o desconforto bateu no talo, ficou, sabe, chegou no limite. Putz, sabe? Aí se torna um impeditivo. A pessoa ficou tão desconfortável que a decisão dela de compra ficou bloqueada por conta de uma objeção. Essa objeção, ela pode não ser final. E aí você pode contornar essa objeção explicando um pouco mais, tirando as dúvidas da pessoa. Por exemplo, a pessoa acha que não tem tempo suficiente para fazer a famosa objeção coringa, que sempre é usada e que, na verdade, dificilmente quer dizer apenas aquilo. Ou não tem dinheiro, ou não tem tempo, ou não está interessada, ou alguma variação ou derivativa disso. Então, geralmente, essas objeções, elas são, na verdade, posicionamentos cognitivos diante de uma informação nova. Tem gente que, diante de uma informação nova, vai ter curiosidade, vai, digamos assim,
na direção da novidade. Tem gente que vai na direção contrária, se retrai quando vê uma informação nova. Então é você saber lidar com essas objeções, entendendo que para você vender alguma coisa, é você conduzir a pessoa a uma expansão de repertório. É basicamente isso que significa você vender alguma coisa. Tá claro até aqui? Eu espero que esteja bem claro. Isso vale para você vender desde uma bala até uma Ferrari, tá? Desde um docinho de 1 centavo até uma mansão em qualquer lugar, entendeu? Então, tudo isso parte dessa premissa. A diferença é a escala, né? Para a pessoa gastar 1 centavo não é muito difícil. Agora, para desembolsar a quantidade de dinheiro para comprar uma mansão é um pouco mais difícil. Então, esse lance dessa dificuldade cognitiva é a dificuldade da expansão de repertório. Uma bala não vai expandir muito o repertório da pessoa. Agora, uma mansão expande muito o repertório da pessoa. Essa expansão, quando ela é bem conduzida, ela não se torna dissonante para a pessoa. E aí, veja no Google o que quer dizer dissonância cognitiva. Eu acredito que eu já tenho explicado aqui também, mas dá uma olhadinha lá, que é um termo da psicologia, que tem a ver quando você tem duas realidades e que duas, digamos assim, posicionamentos da realidade que são conflitantes entre si e você não consegue fazer a união entre eles. Então, isso gera um estado de dissonância cognitiva, tá? No caso da venda, é o quê? A realidade da pessoa antes da compra ou quando ela não compra e a realidade da pessoa depois da compra, com o novo. Então, quando a pessoa diz não para uma compra, ela está dizendo sim ao quê? A realidade dela antes da compra. Quando a pessoa diz sim a uma compra, ela está dizendo não à realidade dela antes da compra. Portanto, você precisa conduzir a situação de tal maneira que a realidade da pessoa depois da compra, com o repertório expandido, seja muito melhor do que antes da compra. Mas assim, muito melhor, de forma que não tenha nem dúvida se compensa ou não compensa você comprar, entende? Então assim, quando é óbvio que é melhor você comprar alguma coisa, a pessoa compra. Porque é assim, não tem nem dúvida. É tão melhor, os argumentos são tão massivos a favor da compra que a zona de conforto dela torna-se aversiva diante da nova realidade dela, do produto ou serviço ou do bem que ela quer comprar. Então, perceba que quando você está falando de vendas, você está falando de persuasão. E para isso, você precisa ter repertório que se encaixe no repertório da pessoa. De tal maneira que você tenha mais repertório que a pessoa e que você entenda qual que é o momento da pessoa, qual que é o repertório da pessoa naquele momento e as outras variáveis, o momento da pessoa, o timing da pessoa, os padrões de cognição, de aprendizado, de pensamento, de emoção da pessoa. Tudo isso parece super requintado, super refinado quando eu falo assim em termos teóricos. Na prática, é muito simples, porque isso tem muito a ver com o feeling, com você sentir a pessoa, se ela está favorável à compra ou não, com você se conectar com a pessoa, tá? Eu estou fazendo um apanhado geral, um resumo introdutório sobre vendas neste vídeo, para você ir se familiarizando com esse conceito que é uma habilidade fundamental e que não tem a ver com dinheiro. Vendas tem a ver com repertório. Coloca isso na sua cabeça. Se você acha que vendas tem a ver com dinheiro ou com enriquecer, você está equivocado. Vendas tem a ver com ampliar repertório. É só isso. Pode ser a ampliação de um repertório cognitivo. O entretenimento é uma forma de venda. Então, o entretenimento gratuito, você não paga nada, você não desembolsa dinheiro, mas é uma venda. E qual que é a commodity, qual que é a moeda da venda? É a sua atenção. Então, e por que, que o entretenimento é bem sucedido em ter a atenção das pessoas? Porque é uma venda. Essa venda é no sentido de você afirmar, né, traduzindo a venda, é você afirmar que você ampliar o seu repertório até aqui é melhor do que você continuar onde você está. Então, isso tem a ver com persuasão.
Isso também tem a ver com manipulação. E aí cabe a você identificar e discernir entre esses dois. Então, por exemplo, quando você vê uma thumbnail no YouTube de um vídeo polêmico ou com um conteúdo visual apelativo, isso é uma venda. E por que que muita gente acaba dando crédito a esse tipo de venda? Por quê? Porque essas pessoas, elas concordam conscientemente ou não. O que me importa é o engajamento, o que importa é o engajamento das pessoas naquele contexto específico. Então, o engajamento delas comprova que, conscientemente ou não, as pessoas têm um consenso de que aquele conteúdo vale mais do que o momento que a pessoa está antes de ver o conteúdo ou de consumir o conteúdo. Ou seja, em outras palavras, a pessoa pensa, subconscientemente ou não, de que o momento atual dela é pior do que em comparação com o momento dela quando ela consumiu o conteúdo. É como se fosse assim: você tem uma conta bancária de R$ 10 e outra conta bancária de R$ 20. E aí você oferece para a pessoa, ó, você tem essa conta bancária de R$ 10 e essa conta bancária de R$ 20. Qual que você prefere? É só isso? Ou até, ao invés de conta bancária, mostra logo uma nota de 10 e outra nota de 20. Aí você fala, qual que você quer? A pessoa, se ficar claro que não tem pegadinha nem nada, e se a pessoa estiver em suas plenas capacidades cognitivas, ela poderá, entendeu? Né? Nada é certo, mas ela tenderá, uma grande probabilidade, em escolher ou as duas notas ou a nota de 20, tá? Então, se são duas opções, ou a de 10 ou a de 20, ela vai escolher a de 20. Por quê? Porque a nota de 20 tem mais valor para ela do que a nota de 10. A venda é exatamente isso. A nota de 10 é você falar que é o momento atual da pessoa. A nota de 20 é o momento da pessoa depois que ela adquiriu o seu produto ou seu serviço. Só que, falando assim, parece chucro. A ideia é você mostrar isso com conhecimento de causa, certo? Com propriedade no que você está falando. Então, é você provar com conhecimento de causa, e aí, que tipo de conhecimento de causa? Por exemplo, depoimentos de outras pessoas com o mesmo perfil daquela pessoa que você está vendendo ou buscando vender um produto ou serviço, que já passaram pelo momento que a pessoa está passando agora e se beneficiaram da sua solução, do seu produto ou do seu serviço. Então, quando você, ó, essa é a oferta, isso aqui custa X. Essas outras pessoas que são parecidas com você já compraram X e já se beneficiaram. Olha o resultado delas. Cara, isso é o que chama-se de prova social e é um argumento a favor da realidade da pessoa depois dela fazer a compra. Isso é uma artimanha de persuasão. Isso é uma artimanha de vendas, tá? E pode ser uma artimanha de persuasão, né? Ou melhor dizendo, uma artimanha de persuasão quando você tem conhecimento de causa daquilo que você está vendendo. E de manipulação, quando você não tem conhecimento de causa daquilo que você está vendendo. Entende? É uma linha tênue. Os dois lados podem vender. O lado da manipulação pode até vender mais. Só que ainda assim vai ser uma manipulação. E não será sustentável, a não ser que tenha vínculo com a realidade objetiva. Esse é o ponto que eu quero enfatizar neste vídeo. Para você vender de forma sustentável, você tem que ter um vínculo com a realidade objetiva naquilo que você está vendendo. E por quê? Porque a economia em si, ela é inexoravelmente associada à realidade objetiva. Como assim? Ela tem uma âncora, imagina, uma âncora que prende ela ao mundo real, ao invés do mundo especulativo. Cedo ou tarde, a economia volta a ficar alinhada com o mundo real. E aí você tem um monte de gente que constrói fortunas com base em especulação. Tá errado? Não, tá certo, faz parte do jogo. Agora, você que está assistindo esse vídeo, se você quiser ter riquezas duradouras e não apenas riquezas financeiras duradouras, sugiro que você se alinhe com a realidade objetiva. Por quê? Porque isso
o escopo dela é maior do que apenas financeiro, tá? Então, para você vender, a questão é você ampliar o repertório da pessoa de maneira que esse repertório adicional ainda esteja contido dentro do seu repertório, beleza? Vídeo introdutório sobre vendas, vamos mansinho, tá? Por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo e, portanto, até o próximo vídeo!